Aí a aula de funções e métodos, né? A gente está passando aí por essa última aula antes de começar a desenvolver nossas telas, porque eu acredito que dessa forma ninguém vai ficar perdido, né? Acho que às vezes uma pessoa está começando e ela vê ali as funções e as variáveis e pode ficar um pouco confuso nos tipos ou o que uma função faz em si. Então resolvi passar pelo menos por mais essa aula antes da gente começar as telas e na próxima aula a gente já começa a fazer ali uma telinha de perfil, uma tela de profile, a gente vai usar uma UI image, talvez alguns UI buttons, a gente entre alguns conceitos como delegate, mas na próxima aula a gente começa a construir a nossa tela ali utilizando o ViewCode, mas hoje é sobre funções. Então, vamos ali aprender o que são funções ou métodos, né? Então, um método ele tem uma sintaxe, assim como nas variáveis em Swift, e a primeira coisa que a gente passa é o acesso. A gente tem aqui, por exemplo, uma private func, né? A gente pode ter uma public func, uma final func, e isso quer dizer com relação ao nível de acesso dessa função. Por exemplo, uma private func só vai ser acessada pela própria classe. A gente tem também o nome da função em camel case, como nas variáveis, né? O nome das funções Swift é com letra minúscula, então aprender funções. E a gente tem em seguida os parâmetros, que ficam dentro desses parênteses aqui, com os seus respectivos tipos. Como, por exemplo, a gente tem aqui aluno do tipo string. O que são esses parâmetros? Esses parâmetros são os coadjuvantes, não, eles são o elenco da função, né? São eles que serão utilizados dentro da função. É a partir deles que a função vai fazer o que está dentro dela para ser feito. Por exemplo, aqui a gente utiliza a variável aluno que é passada no parâmetro para imprimir o nome do aluno. Então, quando a gente chama essa função aqui embaixo, percebam que eu estou chamando essa função aprender funções, e o aluno que eu passo é o Flavinho do Pneu. Então, se a gente fosse ver o nosso terminal, seria meu nome é Flavinho do Pneu e agora sem fazer funções de Swift. Porque a nossa função printa essa variável que está aqui em cima. Então, em seguida, né, a gente tem as chaves abrindo e o que a função vai fazer. Basicamente, a função, eu coloquei essa cápsula aqui porque a função ela é como se fosse um encapsulamento de código. Você vai colocar um código que faz alguma coisa dentro de um trecho para ele ser realizado em muitos locais ou de maneira mais eficiente. Então vamos ver aqui no nosso playground aqui do Xcode, vamos partir do que a gente fez na última aula. Vamos assumir que a gente queira, ao invés de printar o meu número 1, que é 1 aqui no caso, a gente queira somar esses dois números. A gente pode, claro, fazer isso aqui, meu número 2, e dar um play. Mas vamos supor que agora a gente quer somar o meu número 1 com o meu número 2 ao quadrado, né? Então a gente colocaria esse parênteses aqui, a gente faria uma multiplicação aqui, meu número 2, fecha esse parênteses. Então aqui a gente tem o meu número 2 vezes meu número 2, mais meu número 1. A gente rodando, a gente vai ter aqui um 5. Mas vamos supor que o usuário ainda queira fazer uma subtração, meu número 1. E aí, mil coisas que ele pode fazer aqui. A gente teria um print com 10 linhas. O que a gente pode fazer para melhorar isso aqui? A gente pode fazer uma função, a gente pode encapsular o que a gente está fazendo nesse print dentro de uma função. É claro que isso aqui é um exemplo muito rudimentar e pode parecer meio besta a gente fazer isso, mas em sistemas que a gente vai desenvolver mais para frente, a gente vai ver que é necessário a criação de funções, né? Todo o código ele gira em torno da criação de funções. Então a gente vai criar aqui uma private func, na verdade vamos criar só uma func, e ela vai chamar soma dois números, e ela vai receber como parâmetro o quê? Ela vai receber primeiro número a ser somado. A ser somado. Do tipo inteiro. E ela vai receber o segundo número a ser somado. Do tipo... Peraí que eu esqueci aqui. Do tipo inteiro também. Beleza? E essa função, ela vai fazer pra gente o seguinte. Eu vou pôr aqui uma setinha, colocar um int. O que esse trecho de código significa? Significa que a nossa função vai retornar pra gente um inteiro.
Então, quando eu chamar essa função, ela vai me devolver um inteiro. Então, eu vou dar um return, que a gente falou aqui no contrato que ela vai estar retornando um inteiro. O primeiro número a ser somado, mais o segundo número a ser somado. Então, vamos tirar isso daqui para vocês não confundirem a variável com a função. E vamos dar um print. Vamos chamar aqui, ó, a nossa soma dos dois números. Vamos chamar aqui, ó, soma dos dois números. O primeiro número a ser somado vai ser 10 e o segundo vai ser 15. Se a gente printar isso aqui, a gente vai ter aqui no nosso terminal um 25. Por quê? É como se a gente rodasse esse código toda vez que eu chamo isso. Então, eu chamei a função, falei para ela, o primeiro número a ser somado vai ser 10. Ele joga o 10 no primeiro número a ser somado. Então, em tempo de código, isso aqui vai ser transformado para 10. Então, a gente vai ter aqui um 10. E o que eu passei aqui, que é 15, vai ter um 15. E ele vai retornar para a gente essa soma. Isso aqui nada mais é do que eu fazer, por exemplo, uma var número do tipo int é igual a 10 mais 15. Se eu printar aqui o número, a gente vai ter 25. Mas eu não preciso fazer isso muitas vezes, porque a gente tem aqui soma dois números. A mesma coisa a gente pode fazer para multiplica dois números. Se a gente mudar isso aqui para cá, multiplica a ser multiplicado. Vamos supor que aqui seja a ser multiplicado, beleza? Multiplica dois números, abre o parênteses. O primeiro a ser multiplicado, né? Aqui está somado, mas a ser multiplicado vai ser 2 vezes 8. Vou mandar rodar. A gente vai ter aqui 16. E funções não precisam sempre retornar alguma coisa. Elas podem também fazer uma ação. A gente pode ter uma função parecida com o print aqui, por exemplo. Func imprimir meu nome. A func imprimir meu nome, o que ela faz? Ela imprime um nome. Então, a gente tem que falar nome a ser imprimido. E esse nome vai ser do tipo, isso mesmo, string. O que essa função aqui vai fazer? Ela vai dar um print. O que a gente vai printar aqui? O meu nome é. O meu nome é. E aí a gente vai usar a mesma nomenclatura que a gente já viu anteriormente. Essa barra invertida abre e fecha aspas. O que tiver aqui dentro vai ser uma variável a ser imprimida. E a gente vai passar o nosso contrato. E em vez de a gente chamar o print aqui agora, a gente vai chamar imprimir meu nome. Qual o nome que a gente vai imprimir agora? Ó, chamando essa variável, a gente tem que passar um nome a ser imprimido no nosso contrato, certo? Então, a gente vai imprimir aqui, meu nome é Matheus. Então, em tempo de código, antes de eu rodar, o que vai acontecer? Ele taxa... Opa, esqueci de colocar que é uma string, né, pessoal? Ali eu passei uma variável. O que ele está fazendo? Quando ele rodar aqui, em tempo de código, ele vai substituir o que tiver aqui dentro pelo que eu passei. Então, o meu nome é Matheus. Se a gente rodar, a gente pode ver que isso está aqui. Beleza? Então, pessoal, métodos são formas, funções. São métodos de encapsular código em alguma coisa. E a gente utiliza ele para diversas coisas. E aí, na próxima aula, eu vou bolar ali um jeito da gente fazer uma função que coloca uma coisa ou outra, um botão ou outro, uma cor ou outra, e a gente vai estar fazendo aí nossa primeira tela utilizando o ViewCode. Espero que vocês acompanhem. Qualquer crítica, pessoal, qualquer feedback eu aceito aí. Eu estou aprendendo com vocês e minha intenção aqui é só ajudar, e toda ajuda é bem-vinda também. Então é isso aí, vamos junto aí. Espero que logo mais vocês estejam juntos comigo aí no mercado, sendo desenvolvedores iOS. Um abraço, boa noite, até mais.